Bem, é isso que você tá vendo aí mesmo na matéria. PL não será o novo PSL, diz líder do partido na Câmara, né? Após barraco e ameaça em um grupo de WhatsApp. E que grupo político é esse? Pois é o grupo político do Valdemar Costa Neto e também do Bolsonaro. Houve a maior confusão, quebra-pau lá, discussão, os caras brigando entre eles lá e chamando, né, os colegas de até mesmo melancia comunista. Para você ver como é que tava a situação e como é que tá a situação do Bolsonaro e Companhia Limitada, os caras em crise, brigando um com o outro lá. E para você ver, eu nunca imaginei que isso fosse acontecer, mas aconteceu, os caras brigando lá no grupo de WhatsApp. Imagina que o líder lá do PSL teve que tomar uma atitude dura, praticamente aí, para poder evitar que coisas piores acontecessem. Eu vou contar todos esses detalhes aqui para você. Eu sou o Cláudio Pereira e esse é um canal voltado a direito e política, matérias importantes demais para toda e qualquer sociedade. Bem, vamos lá, nós vamos falar sobre essa situação aí do grupo do Valdemar, né, da Costa Neto, Valdemar Costa Neto. Vamos falar também do que aconteceu com Eduardo Bolsonaro, que provavelmente você já deve ter acompanhado nos vídeos aí, no vídeo anterior. E o que aconteceu aqui, eu vou mencionar qual foi a atitude do Eduardo Bolsonaro e também da deputada aí, como foi que ela, de certo modo, conseguiu, pelo menos, inibir a atitude horrorosa do Bananinha, que o pessoal fala, mas Eduardo Bolsonaro, tá? E também tem essa situação aqui, ó, né, do Tarcísio aí com o Bolsonaro, que tá numa situação tanto que complicada. O povo lá tá em pânico, os caras estão brigando no WhatsApp lá e a coisa tá ficando feia. E eu posso te dizer uma coisa, se a situação tá feia para o grupo bolsonarista, né, para o Brasil tá melhor. E vamos rebater aqui também o Eduardo Bolsonaro, que provavelmente isso aí deve ser algum tipo de estratégia que eles estão tentando desviar o foco, porque talvez durante essa semana saia mais alguma coisa nova aí que vai, de certo modo, estremecer o governo Bolsonaro. Mas vamos lá, direto para a parte onde todo mundo quer saber, tá? A matéria do Globo: o PL não será mais o novo PSL, diz aí o líder do partido na Câmara após barraco e ameaça em grupo de WhatsApp. O grupo, só para você ter uma noção da confusão que teve, o grupo chegou a ser fechado. O grupo foi fechado aí, ou certo modo, o grupo chegou a ser bloqueado. Altinês Cortez vai se reunir com Bolsonaro e Valdemar Costa Neto para evitar rebelião de bolsonarista após crise aí por votação sobre a reforma tributária. Ou seja, os caras, de certo modo, indiretamente ou diretamente, estavam brigando para poder votar com o Lula. É brincadeira? Você imaginou que dentro de 8 meses os caras fossem ter uma opinião tão radical quanto essa? Pois é, os caras simplesmente eu tô brigando para poder votar com Lula. E a gente, é claro, né, a gente sabe que não é especificamente com Lula, mas é por outra situação, mas eu vou explicar para você aqui de uma maneira rápida, de uma maneira expressa, tá? O líder do PL na Câmara, o Altineu Cortez, vai se reunir com o ex-presidente Bolsonaro e com o Valdemar aí, Costa Neto, que é o comandante aí da legenda, nessa semana para evitar novas desavenças da bancada em grupos de WhatsApp. De acordo com Altineu, os parlamentares já estão mais tranquilos após se dividirem na votação da reforma tributária e decidirem aí lavar a roupa suja em o grupo. E aí você vai falar assim, mas houve uma confusão? Houve uma confusão e a sorte, de certo modo, é que estava por online, né, num grupo de WhatsApp, porque se tivesse pessoalmente eu não sei o que teria acontecido com os caras lá. Não que eu esteja torcendo para que isso acontecesse, né, mas enfim, tá? Aí você vai falar assim, poxa, Cláudio, mas o que aconteceu? Bem, uns caras queriam, de certo modo, apoiar a reforma, no caso aí 20, né, queriam apoiar a reforma e 75 não queriam. E esse foi o motivo da confusão, tá? E aí o que aconteceu? Deixa eu pegar aqui um pouco aqui, ó. Após a discussão no grupo, alguns parlamentares favoráveis à reforma admitiram a possibilidade de pedir à justiça para deixar o PL sem ferir a regra de fidelidade partidária. Eles são a maioria no partido, que tem aí 90... Deixa eu só pegar aqui, aumentar aqui um pouquinho. Eles são minoria do partido, que tem 99 e se tornou aí o maior da Câmara após a filiação em massa de aliados de Bolsonaro na votação em primeiro turno da proposta que muda o sistema de impostos do país. A sigla deu 20 votos a favor, enquanto
os outros votaram contrário aí 75. Ou seja, os caras iam à justiça. Eu vou pra justiça para poder sair daqui. Não quero mais ficar no partido do Bolsonaro. Quero ir pro partido do Lula. Do Lula não um outro partido. Para mim ter a minha votação de como você ver como é que é a situação lá. Os caras brigando. Vai chegar na parte do melancia comunista aqui que você vai ver, tá? E como é que eu posso dizer aqui, ó? Já era tarde e expressões como melancias traidoras, comunistas e extremistas, né? Deram o tom da nova realidade da sigla. Tá igual o PSL, comentou um dos deputados. Antes de se fundir com o Demo, com o DEM, né? Com o DEM, o PSL, a gente pediu pouco aqui. O PSL se desintegrou em 2019 após apoiadores fiéis a Bolsonaro e outra parte da bancada entrar em briga, né? Então tá aqui o pessoal na maior discussão lá, chamando de melancia, e você já sabe por que eles chamam de melancia. Chamam de melancia por conta da cor vermelha. Então os caras começaram a brigar lá entre eles lá e, enfim, esse é o povo aí que diz que é o da paz, da tranquilidade, cidadão de bem e dentre outras coisas. Eles resolvendo entre eles lá, né, que fiquem pra lá, né, vamos lutar aqui pelo Brasil. Outra situação também que chama bastante atenção foi essa daqui, ó, que é, né, eu acho que uma das mais comentadas no dia de hoje, tá? Essa situação aqui, ó. Deputado aciona o STF contra Eduardo Bolsonaro por comparar professores a traficantes, tá? Parlamentar fez a fala durante um evento pró-armas aí em Brasília. O que que acontece aqui em relação a Eduardo Bolsonaro e Companhia Limitada? Que aqui, ó, essa aqui tá a foto, site da Folha de São Paulo, outra era o Globo. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho para mostrar um pouco mais do corte dele estiloso. Embora também não possa falar muita coisa. Gente, é o seguinte, o que aconteceu aqui? O Eduardo Bolsonaro, num domingo ensolarado, o Eduardo Bolsonaro, todo mundo sabe que é filho aí do Bolsonaro, ele decidiu participar de um evento que é extremamente importante aí para, de certo modo, favorecer as armas, ou pelo menos para flexibilizar. E ele decidiu, né, participar desse evento. Foi lá e falou assim, olha, eu me consagro, agora eu se consagro. E decidiu comparar professores a traficantes. E assim, pelo menos indiretamente, né? Diz que ainda foi pior ainda, tá? O Eduardo Bolsonaro falou assim, olha, e talvez seja pior. Então, esse é o Eduardo Bolsonaro. E o que a deputada fez aqui? A deputada falou assim, você vai querer comparar aí o pessoal que trabalha aí duro muitas vezes em duas escolas, passam aí mais de, né, entra às 7 da manhã, vai para casa depois do meio-dia e 50, depois volta para a escola 1h30, sai da escola 5h50, às vezes tem alguns que tem 2, 3 escolas e você vai falar isso? Não vai falar isso de jeito nenhum, porque nós não vamos admitir, tá? Então, a professora ingressou com a ação, né, uma petição e de certo modo ela está correta para que o Eduardo Bolsonaro seja punido e que não faça mais isso, fazer comparações com nenhuma classe de trabalhadores, que ninguém deve ser comparado a essa situação, tá? Aliás, né, que é importante a gente falar aqui, em nenhum avião de professor, se é que tem algum professor que tem avião, foi encontrado pó, né? Foi encontrado pó no avião de um outro cara. Pó e, né, outras situações na mais de 320 no condomínio lá, tá? Fuzis. Então, é uma situação da qual a gente não pode nem falar muito aqui, mas vamos lá, a matéria. Tive um tempo para ver o que eles estão aprendendo nas escolas. Isso aqui é Eduardo Bolsonaro falando a bobagem, tá? Tive um tempo para ver o que eles estão aprendendo nas escolas. Não vai ter espaço para professor, doutrinador tentar sequestrar nossas crianças. Mas que loucura! De onde ele tirou esse absurdo? Isso daqui gente, cara que não tem compromisso com a sociedade. O que me espanta é ver uma quantidade de pessoas ainda votando nesse cidadão. Mas vamos lá. Ele pegou e falou assim, ó, tive um tempo para ver o que eles estão aprendendo nas escolas, não vai ter espaço para professor doutrinador tentar sequestrar nossas crianças. Sempre utilizando o mesmo discurso. Coloca crianças, nosso país, nossa bandeira e sei lá o que. Sempre esse mesmo discurso. Não tem diferença de um professor doutrinador para um traficante de droga, né? Que tenta sequestrar nossos filhos para o mundo do crime. É uma loucura. Tem que ser processado, não 1, 2, 10, né? O máximo de ações para poder, né, fazer com que esse cara mude aí a sua fala, o seu comportamento. Porque a fala já foi, mas o comportamento absurdo tem que mudar.
por bem ou pelo direito, pela força coercitiva, tá? Então ele tá dizendo aqui que teve, enfim, aquela bobagem lá. E aí Eduardo Bolsonaro, talvez, até o professor doutrinador seja ainda pior do que o tráfico, né? Porque ele vai causar discórdia dentro da sua casa, enxergando opressão em todo o tipo de relação. Será que ele não tá dizendo dele, do Eduardo Bolsonaro, que enxerga a loucura, bicho, em tudo quanto é lugar? Eu não quero aqui fazer um comentário, né, destrutivo, mas será que não é ele que tá com esse problema de ficar enxergando coisas em tudo quanto é lugar, gerando confusão no país, discórdia? Não apresentou nada. Qual é o projeto que esse cara apresentou para mudar a história do estado, do país? Qual é? Tá? Nada. Então tá aqui, fez uma comparação, tem que ser processado. Isso aqui deveria... Enfim, eu não posso falar qual é a medida que deveria tomar judicialmente, né? Porque senão vai dizer que eu tô incentivando a ingressar com ações. Mas deveria ser ações individuais contra esse cara aqui. Todo professor que se sentiu ofendido, processar ele. Mas enfim, né? E aí, a professora Dina Senhora na peça diz o seguinte: professor doutrinador é aquele que apresenta conteúdos em sala de aula, né? Contra... que apresenta conteúdos em sala de aula contra hegemônicos e plurais, né, visando uma educação crítica e emancipatória, ou seja, uma visão divergente das crenças e entendimentos do deputado, tá? Ou seja, o que ela tá dizendo aqui, a deputada de modo geral tá dizendo é o seguinte: esses professores que eles estão dizendo que são doutrinadores são aqueles que ajudam a você a pensar, que ajudam a você, né, sair do senso comum, que tipo Paulo Freire, dentre outros, né, dentre tantos monstros aí que tem, Cortella, dentre outros caras, tantos professores aí que muitas vezes não aparecem nas mídias sociais, mas de todo modo faz uma diferença absurda na vida de cada pessoa, na minha vida, na sua vida. Então, foi isso que ela quis dizer aqui. Olha, existem professores que realmente são, na sua classe, na maioria, são fantásticos, tá? Então, não existe essa fala do Eduardo Bolsonaro. E o que ela tá dizendo aqui é que os professores, de modo geral, ajudam o cidadão, a pessoa em si, a pensar, tá? Não ser mais um autômato, e sim pelo contrário, tá? De pensar de forma diferente, de criticar. E é isso que o Eduardo Bolsonaro não quer. Vai ele chegar e falar pra mim, pra você, sobre essa conversa aí, sobre essa alucinação que ele teve aí lá no palanque, pra ver se eu e você iríamos concordar com isso. Com certeza não. A primeira coisa que nós iríamos falar é sobre a questão do avião que estava com muito pó. Qual era o avião? O avião né, do pai dele, como diz o Glauber, tá? A situação de armas, e a primeira coisa que a gente iria começar a indagar e questionar a atitude dele. Então, gente, é isso, o vídeo de hoje era esse, em especial. É realmente um absurdo o Eduardo Bolsonaro ter essa fala. Agora, é importante que a sociedade enxergue a política da maneira como ela é, e entender que um cidadão desse não deve estar na política, e pelo contrário, deve estar em um outro local, talvez acompanhado do pai dele. Muitíssimo obrigado por você estar me assistindo, me ouvindo até aqui. Comenta aí o que você achou dessa situação, né, de modo geral, e a gente se fala na próxima. Valeu, obrigado, tchau!